falar sobre as emoções, o comportamento humano, seja de qualquer pessoa, é sempre importante. É sempre importante que a medicina tenha todos os seus campos preparados para incluir e agregar pessoas. Sobre isso, a gente conversa agora com Jailson Pinheiro, ele é neurocientista. A gente te dá uma boa noite e é um prazer estar com você aqui. Olha, Aline, nossa, o prazer é enorme, todo meu. O Léo também está aí na bancada, os seus ouvintes. É uma honra estar com vocês e num espaço como esse para falar sobre as emoções, algo que nos define e algo que nos conduz. Então será uma honra estar aqui com vocês nessa conversa. Olha só, antes da gente falar, né, sobre o Congresso, né, Nacional de Terapia Inclusiva, com esse tema de olhar a neurociência sobre as estratégias terapêuticas, ele está aí? Oi, Jailson? Oi, estou aqui. Tá me ouvindo? Pronto, Sim, vou retomar. Vamos lá. Bom, com o tema olhar da neurociência sobre as estratégias terapêuticas para pessoas com deficiência, o Congresso Nacional de Terapia Inclusiva, que será realizado aqui em Salvador, abre um espaço para a gente debater sobre esse viés da medicina com esse público. Hoje, como você avalia a acessibilidade desse serviço aqui na Bahia? Lembrando que eu vi no último mês, e é real aqui em Salvador, a rede municipal implantou o serviço de atendimento psicológico em Libras para pessoas surdas. Mas eu queria que você falasse de um panorama geral. Como anda esse atendimento? Perfeito. Não somente, Aline, na Bahia, mas no Brasil como um todo, ainda temos muito trabalho a realizar e temos um grande desafio a fazer, que é incluir todas as abordagens terapêuticas no atendimento de pessoas com necessidades especiais, com deficiência e pessoas também com doenças degenerativas. Então, também, além de neurocientista, como um terapeuta, psicoterapeuta, eu sinto ainda essa dificuldade enorme entre meus colegas de profissão, que alguns possuem receio em atender esses clientes com deficiência, esses clientes com doenças degenerativas. Então, o congresso que você acabou de citar, que será realizado aqui em Salvador, dia 8, ou seja, quinta-feira agora, exatamente para abrir espaço, né? Teremos psicoterapeutas, terapeutas, profissionais da saúde, no mesmo lugar, participando de discussões acerca desse tema, para exatamente entender o que nós podemos fazer melhor e ainda mais por este público que tanto necessita de nós, tá? Então, não só na educação, Aline, como você citou, na rede municipal do nosso município, que possui aí ações incipientes, mas é preciso colocar esse tema em pauta ainda mais. Eu até aproveito, Aline, se me permite, elogiar mais uma vez vocês por permitir que espaços como esse sejam utilizados para se falar de temas tão importantes. A inclusão, ela se dá na nossa prática, não só no discurso apenas. Então, vocês estão colocando em prática a ajuda a essas pessoas que precisam tanto receber este conteúdo. Oi, Jailson, que bom então, viu? A gente Olha, também Léo, agradece bastante aí por esse papo aqui, terapia inclusiva. A gente tem buscado, assim, pegar um pouco mais de distância, até por uma questão de saúde mesmo, saúde mental, pegar um pouco mais de distância da pandemia, mas a gente sabe que essa questão de saúde mental ficou ainda mais latente neste período, né? Ficou mais em evidência. E aí a gente precisa, rapaz, trabalhar as emoções para evitar evoluções de doenças psicológicas, doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo, né? E agora nós estamos, por exemplo, no Setembro Amarelo, que vem tratar aí da questão do suicídio, né? Um cenário de crise no Brasil também, uma série de fatores que vai agravando. A gente sabe que, infelizmente, pessoas tiram a própria vida por causa de dívidas, por causa de ciúmes, por causa de uma série de fatores sociais, financeiros, estruturais. Isso. Que alternativas, quais são assim as orientações que você dá para que a pessoa consiga fazer, digamos, um detox de poluição de informações e também de ações, né? Tanto de terceiros quanto autoinformações, digamos assim. Perfeito, Léo. Excelente pergunta. E eu já começo pela parte mais tocante, porque está conectado com o Setembro Amarelo. Quando falamos em suicídio, é algo que obviamente nos choca, principalmente para nós que trabalhamos com a saúde emocional e mental.
Mas há um dado que eu sinto falta de ser disseminado, que é, há duas pesquisas hoje que estão balizando esses dados no mundo. Uma delas diz que 22%, na verdade 22 é o número real de tentativa de suicídio para cada suicídio bem-sucedido. Né? Bem-sucedido até é uma expressão triste. Mas, ou seja, para cada pessoa que morre a partir de suicídio, há outras 22 tentativas de suicídio. Então, esse número é alarmante. Tá? Outra pesquisa traz esse número para 17, que não deixa de ser alarmante também. Então, tanto o Setembro Amarelo, como também falar sobre o suicídio, tem a ver com a sua pergunta inicial, que é sobre o que a pandemia provocou em nós. Essa é uma pergunta que sempre surge nas discussões sobre as emoções, e eu tenho dito o seguinte: a pandemia simplesmente possibilitou agregar isso de uma forma muito mais intensa e agora externalizar isso de uma forma mais intensa, que ficou represado durante basicamente esses 2 anos que estávamos em confinamento. Então, a pandemia em si foi um fator de impulsionamento daquilo que cada um de nós já carregávamos dentro de si, das suas insatisfações, suas angústias, seus traumas, seus medos. E durante a pandemia isso foi fermentando. E hoje estamos no mundo, Léo e Aline, exatamente mais explosivo de forma emocional. Então aquilo que já não acontecia, que era olhar para as emoções, agora se torna mais evidente o número de reações equivocadas que as pessoas estão praticando exatamente porque não conseguem ter uma visão de que é preciso olhar para as suas emoções, de que é preciso olhar para si, de que é preciso buscar ajuda a todo momento. Então, quando você pergunta o que é que podemos fazer, Jailson, para de repente filtrar e conseguir ter um posicionamento melhor em relação às nossas emoções, o primeiro passo é entender o seguinte: sozinho não vamos adiante, precisamos de outras pessoas que possam colaborar com a nossa saúde emocional e mental. Procura ajuda. Léo e Aline, eu estou sempre que possível numa palestra ou num espaço de comunicação como esse, incentivando as pessoas, procurem terapia. Terapia não é mais aquilo que tínhamos como visão arcaica. Terapia não é para loucos, terapia para os fortes que decidem olhar para si, os fortes que decidem buscar ajuda e os fortes que aprendem a valorizar a si mesmo. Então, o primeiro passo, Léo, se você me permite, é buscar terapia, buscar se conhecer. Qual abordagem você poderia me perguntar melhor para se fazer isso? A abordagem que você se identificar. Há tantas abordagens terapêuticas, há tantas abordagens de psicoterapia, em que você, como ser humano, pode se conectar e obter os resultados que você precisa. Então, esse é o maior incentivo que creio que eu possa falar agora para os teus ouvintes, tá? Olha, nós estamos conversando com Jailson Pinheiro, ele é neurocientista. Engraçado você falar sobre essa questão de que é importante a gente se conectar, a gente falar sobre as emoções. E aí, puxando o gancho do Congresso Nacional de Terapia Inclusiva, como a comunicação para essas pessoas surdas, mudas, que querem falar sobre as suas emoções, deve ser muito mais difícil. Quem tem o poder da fala já tem dificuldade, imagine eles. Então, realmente, é uma parcela da sociedade que fica exclusa, né, desse viés da medicina, desse bem que a gente tem, que é o tratamento psicológico. Verdade, Aline, verdade, não tenha dúvida. Para você ter ideia, o que vamos discutir nesse congresso, uma das principais habilidades que um terapeuta, um psicoterapeuta pode fazer ao lidar com um paciente ou um cliente com este perfil é acolhimento. No mínimo, acolher já será de grande valia para alguém que não recebe apoio, para alguém que não recebe uma palavra de conforto, para alguém que não é bem recebido e para alguém que é excluído. Então, no mínimo, acolher já será uma grande ajuda para uma pessoa dessa. Algumas abordagens que precisamos, claro, e vamos discutir isso no Congresso, como o uso da Libras, que você acabou de citar agora, mas também há outras abordagens. Por exemplo, eu costumo usar e ensinar aos meus alunos o uso do desenho como estratégia de comunicação com o sistema nervoso. Então, a partir dessa ferramenta fabulosa, aquele que não consegue verbalizar o que está sentindo, consegue externalizar isso através da representação do desenho. Então, olha, como começamos a entender que existem possibilidades para se ajudar essas pessoas, no mínimo, repito, acolhê-las, tá? É interessante, essa palavra é muito
Poderosa, né, Jailson? Um acolhimento, quando você Sim, já é uma acolhimento. mensagem muito importante para quem precisa de ajuda. Só em você, de repente, dar um abraço já é uma forma Então, de terapia, de trazer a pessoa para perto de você. E você tocou num ponto importante, que é a visão que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm em relação ao processo terapêutico, né? Que é coisa de gente doida, de maluca, que precisa então, de internação, de tratamento. São coisas completamente diferentes. E isso. que está na esfera do autoconhecimento, né? A gente tem vários fatores que interferem na nossa vida, desde a infância, relacionamentos, profissão, postura diante de dificuldades. Tem gente que não consegue se movimentar, às vezes, sair do lugar por algo que realmente coloca essa pessoa numa posição de inércia. Qual é o momento, assim, para acender o alerta de que é preciso se autoconhecer? Perfeito, né? Muito boa a tua abordagem e reflexão acerca desse tema. Então, nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos dos outros. Eu ensino, inclusive, meus alunos que é inteligente buscar ajuda, é inteligente precisar dos outros, mas é que depender dos outros. Então, o primeiro passo que nós começamos a enxergar de que eu preciso de ajuda é quando eu não consigo, por si só, responder algumas questões de demandas que eu carrego. É um sinal importantíssimo que eu preciso buscar ajuda, que eu preciso de alguém. Como um ser humano, nós carregamos muitas carências. E essas carências precisam de uma pessoa externa que possa olhar para elas e nos conduzir a um processo de reconciliação, de ressignificação. Sozinho eu não conseguirei fazer isso. Então, há um indicativo muito forte. Eu começar a entender que diante da minha ação no mundo, eu começo a estabelecer questionamentos sobre mim que eu não consigo solucionar, que eu não consigo responder. Aí, Léo, está um ponto muito marcante de que eu preciso buscar ajuda, de que eu preciso de outro. Somos carentes de várias informações, mas nesse tempo pós-pandêmico, nós somos carentes de nós mesmos. Estamos em busca de nós mesmos e muitas vezes não damos conta disso. Buscamos tantas coisas lá fora, né? Buscamos suprir isso com algum vício, com alguma compra, com algum bem, mas no fundo estamos buscando nós mesmos e muitas vezes, meu amigo, eu te digo que encontrar nós mesmos, aí está o maior desafio que nós temos que enfrentar e sozinho não vamos conseguir isso. Excelente. Perfeito. Nossa, adoro falar sobre esse tema. Olha, nós conversamos sobre com Jailson Pinheiro, ele é neurocientista. Antes da gente encerrar, queria que você fizesse um convite para o segundo Congresso Nacional de Terapia Inclusiva, que vai acontecer aqui, quinta-feira, em Salvador. Toda a população pode participar. Como é? Dá o serviço completo, por favor. Vamos lá, então. Então é uma honra realizar este congresso aqui em Salvador, porque eu sou soteropolitano, sou da terra, estamos buscando trazer eventos desse porte para cá. Temos uma boa notícia, que é o seguinte: não tem mais vaga para... Que ótima notícia. É uma ótima notícia. Então, não há mais vagas para participação presencial, porém tem uma grande notícia, que é o seguinte: o congresso também será transmitido online. Então, ainda é possível fazer inscrições para acompanhar o congresso de forma online. Para isso, você vai acessar o site congresso.institutoneurosistemico.com.br ou simplesmente segue o meu Instagram, o jailsonpinheiro.oficial, e você certamente verá lá os caminhos para que você consiga executar a tua inscrição e será muito bem-vindo. Estarei lá presencialmente, recebendo dois grandes especialistas na terapia inclusiva, que é a doutora Cristiane Ribeiro e também o doutor Carol Júnior. Então será muito bom. Convido vocês, inclusive, tá, da rádio, quem sabe? Quem sabe? Encontraremos muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Foi uma terapia. Foi uma terapia. Tenha certeza foi uma terapia que... falar comigo. Que bom. Tenha certeza que os microfones aqui da Nova Brasil... Tá. Opa! Ora, por favor. Coloca à disposição. Nós também estamos à disposição. Isso. Olha, e se me permite, eu quero agradecer aqui em público, porque eu estou exatamente no meio de uma aula de mentoria, tá? A dificuldade da conexão, estamos aqui do hotel, em Salvador, com a turma de mentoria, com alunos do Brasil inteiro, e aí eles permitiram que eu parasse para conceder a entrevista, tá? Então eu quero agradecer eles em público aqui. Muito obrigado. Um abraço para a turma toda aí, viu, na escuta com a gente também. Olha, que bacana então. Até uma próxima, forte abraço querido. para vocês. Um grande abraço. Sucesso, forte abraço.